Bem, estamos de volta aqui para completar a nossa locução anterior. E aqui eu quero explorar novamente um ponto que é da maior relevância e é preciso ser compreendido para a gente não cometer erros de avaliação. Sempre que se falar em astrologia, a gente está falando da lei da analogia. Sempre. E, segundo a astrologia, não há fenômeno humano ou político que não tenha uma correspondente expressão astral. O que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é como está embaixo. A propósito disso, a gente conversou sobre o mapa do Strauss-Kahn, e eu disse para vocês que o Strauss-Kahn é aquele político francês que era candidato a presidente da República Francesa, mas que caiu em desgraça por questões ligadas a sexo e acabou preso. Todos são temas próximos a Plutão. Então não há dúvida que o mapa dele tem alguma combinação de Plutão, Escorpião e Casa 8 que foi determinante para esse encontro com o destino. Porque os temas que o jornal relata, eu não estou falando conhecimento do mapa, porque eu nunca vi, mas os temas que o jornal relata estão caracteristicamente associados a essa configuração de mapa. Muito bem. O ponto é o seguinte. Vocês devem lembrar que eu comentei sobre o princípio elementar, não só da astrologia, mas de todas as expressões esotéricas, que é o Yin e Yang, aquela figura chinesa, tão simbolicamente, mas que tem uma mensagem absolutamente fundamental para o que nós vamos falar aqui, para toda a astrologia. Que é o seguinte, quando você tem o lado claro, quando ele está na plenitude, ele mantém o núcleo escuro. E vice-versa. Como se estivesse no bem, você tem um elemento de mal embutido nele, desconhecido até, que vai aflorar no momento seguinte. É mais ou menos o que está expresso no hexagrama 24 do I Ching, que ele vai dizer que depois da noite mais longa, das trevas, vem a luz, sempre. Então você tem essa correspondência de sucessão de momentos. Ora o momento é de luz, ora o momento é de sombra, ora uma combinação de ambos. Então o que nós temos aqui é que isso também norteia não só a lógica, mas a moralidade, se quiser chamar assim, a ausência de moralidade de todo instrumental astrológico. Na verdade, os astrólogos, sobretudo nas lições do Jung, deixam claro que quando se mexe com a astrologia, se mexe com natureza. E na natureza não faz julgamentos morais. Quando um leão devora um cervo, um boi, ele não faz julgamento moral, ele simplesmente a come. Ou come o boi. Tá certo? A mesma coisa acontece na astrologia. Se há um fato como esse, do Strauss-Kahn, que deu prisão, deu escândalo sexual, e deu a derrocada de um político que provavelmente poderia ter sido hoje o presidente da República Francesa, isso é uma coisa da natureza, ou da natureza dele, se quiser ser mais preciso, e que aconteceu com um caráter mais ou menos inexorável. Quando eu digo inexorável, é porque tem alguns pontos do mapa, eles realmente, o mapa astral fala de destino. Especialmente quando há esses encontros plutonianos. Quando você tem um encontro plutoniano, ou os planetas exteriores de um modo geral, você tem uma coisa de inexorabilidade. A vontade pesa muito pouco no processo. A pessoa fica cega, a pessoa fica como que autômata e comete atos que atualmente não o cometeria. Ou as coisas acontecem com ela absolutamente fora da curva. O inesperado, o inexplicável, o encontro com um destino. Então, esse é um ponto importante. Mas
A moralidade que se opõe àquela que está implícita no mapa astral é a moralidade cristã, ou judaica cristã. Deve lembrar disso. Isso é muito importante quando a gente for analisar os elementos masculino e feminino. Mas é importante, de modo geral, inclusive porque isso que eu disse para vocês, que eu quero sublinhar, que o mapa é natureza e não faz julgamentos morais. Ou seja, a moralidade da astrologia é, essencialmente, uma moralidade materialista. Portanto, você não pode fazer juízos morais sobre isso, porque não cabe. É a antípoda. Cristianismo é moralidade. A astrologia é o que nós poderíamos chamar de amoralidade. A moralidade no sentido que não tem moral. Ela é natureza. Então, essa coisa é importante ter em mente. Por quê? Porque se evita fazer juízo de valor a partir de um mapa astral. As coisas são o que são. É claro que o juízo de valor só vai fazer efeito no livre-arbítrio e na tomada de decisão de vida. Mas é importante sublinhar que tem alguns momentos que o ser não tem poder sobre isso. Há um encontro com a justiça. E que outra coisa importante é que os esotéricos, e a astrologia é a maior expressão do esoterismo, sempre vão ver as coisas misturadas. Essa palavra é muito importante. Sempre tem uma mistura. O que é isso? É aí que eu quero voltar ao Yin e Yang. O Yin e Yang é essa combinação do bem e do mal, do escuro e do claro, que tem uma mutabilidade ao longo do tempo. Hora está para cima, hora está para baixo, mas é sempre a mesma coisa, a mesma roda que gira. Quando a gente vai analisar o mapa como um todo, a gente vai ver que tem uma antropologia, ou uma percepção do que seja o homem. Né? E tem essa amoralidade implícita, vamos dizer assim. Qual é a antropologia que está posta na astrologia? A antropologia é de que o homem é essa coisa natural, que está sujeito às forças da natureza e que, portanto, não sujeito a juízos de valor. Quem vai se insurgir contra isso, primeiramente, é o judaísmo de maneira muito forte, na verdade, contra tudo que é esoterismo. A começar pela ideia de que há um Deus único, e há um Deus pessoal, e que instituiu uma lei moral. Qual é a lei moral fundamental do judeu-cristianismo? São os 10 mandamentos, os mandamentos. Então, ao fazer isso, o judaísmo e o cristianismo dizem ao homem: Deus tem uma vontade e um plano para você. E esse plano, essa vontade, supõe essa moralidade que está expressa nos 10 mandamentos. Entendeu? Então, o juízo eminentemente moral é um juízo judeu-cristão. Todo juízo esotérico, ele é amoral. Esse é o ponto, vamos chamar assim, filosófico, fundamental que está por trás disso. A partir dessa visão antropológica, a gente pode ver a visão sobre os sexos. Um dos ideais do esoterismo é a expressão da androginia como uma coisa desejável de totalidade. Por quê? O rotundo, o redondo, o andrógeno, que é o símbolo que o Jung escreveu muito sobre esse assunto, ele é, vamos dizer assim, a expressão da totalidade do ser. Então, aquele aspecto masculino que há no homem combina com o aspecto feminino que ele carrega, a mais das vezes inconsciente, e vice-versa quando é o caso de uma mulher. Então, você vai ver que a explicação dos aspectos não no sentido astrológico, mas das características dessa maneira de olhar a coisa, é que vai sempre perceber essa componente masculino e feminino. Tanto é que metade dos signos são considerados masculinos e a outra metade femininos. Alguns planetas são masculinos, por exemplo, Sol, Marte, Júpiter, Plutão é ambíguo, né, também, e outros são femininos, como Lua, Vênus, Netuno,
Os planetas associados à água, em geral, são como femininos, né? E isso vai mostrar que a distribuição dessas forças pelo mapa astral vai dar essa ambiguidade sexual, que é a matéria para se propor o rotundo. Então, o ideal do ponto de vista do ser, o ideal não, a descrição correta do homem do ponto de vista do ser é supor a dualidade, aceitar a dualidade e achar que isso é um encontro com si mesmo. O judeu-cristianismo é radicalmente contra essa visão. A gente começa, primeiros versos da Bíblia, você vai ver isso. O homem foi criado e a mulher foi criada do homem. Então, os opostos não se misturam. Homem é homem, mulher é mulher, e não há coisa. Tanto é que todas as possibilidades de androginia ou de intercurso sexual do mesmo sexo são explicitamente condenadas nas Escrituras. Não há tolerância quanto a isso. É considerado pecado e não se mistura. A gente vê na dualidade entre Cristo e Maria. Cristo é o masculino, por antonomasia, e Maria é o feminino, por antonomasia. O Logos e o princípio gerador, a mãe. Então, não dá para deixar de notar que essa coisa é produto da moralidade contida no judeu-cristianismo. Pois bem, o que é que a astrologia vai nos dizer sobre o sexo? Então, inclusive porque análises a partir de pontos do mapa astral vão mostrar, por exemplo, que o homem pode ter uma afecção, vamos dizer assim, mais feminina, enquanto que a mulher pode ter uma mais masculina. E como imaginar aquele monumento que está no Louvre, né, a Vênus de Milo, que é uma expressão feminina, mas que está num corpo masculinizado. Isso é muito interessante. Né? Os gregos eram um povo de estetas, e os estetas são essencialmente não cristãos ou pagãos. Por isso que a arqueologia talvez tenha se casado tão maravilhosamente com a Grécia, sobretudo a Grécia Magna, mas veio de antes. Então a gente tem aí que essa ambiguidade sexual é uma expressão necessária e uma consequência lógica da análise astrológica. Então a gente está falando de dois mundos que não se comunicam. Tanto o mundo judaico-cristão, como o mundo esotérico astrológico. Okay? Tanto é que tem uma outra dinâmica, vamos dizer assim, dentro da astrologia que se opõe radicalmente ao judeu-cristianismo. E qual é? É a ideia da reencarnação. A astrologia ela é uma expressão da manifestação da tese platônica da metempsicose, ou seja, do processo de reencarnação sucessiva. O que o judeu-cristianismo vai dizer? Nada disso vale. O que vale é o que é. Nós temos qual é o princípio essencial da salvação no cristianismo, que é a sua essência mais última. É a ressurreição de Cristo. Ele triunfou sobre a morte. E não tem repetição. Então, nesse ponto é importante sublinhar toda a chamada astrologia esotérica, que tem inclusive uma influência muito forte da Madame Blavatsky, ela é essencialmente uma visão que aceita a metempsicose, ou seja, a reencarnação nos termos que Platão alegou, mas é uma coisa bem mais antiga que Platão, que vem desde a Mesopotâmia. Então a ideia da reencarnação ela foi suplantada pelo cristianismo. Então eu queria sublinhar esses pontos para que, diante de um mapa astral, ou diante de uma análise do mapa astral, é preciso se colocar num ponto de vista objetivo, portanto, amoral, portanto, natural. Não dá para confundir. E também essa aceitação de que o livre-arbítrio ele vale na vida de um politeísta pagão até certo ponto, porque em alguns pontos você tem aqueles pontos da tragédia grega. Em alguns pontos, Édipo vai encontrar com Laio e vai matá-lo. E está escrito nas estrelas. E é um encontro com o destino.
Então, as tragédias gregas são bons exemplos para mostrar do que significa destino. Na literatura brasileira, nós temos um autor que explorou essa visão, vamos dizer assim, essa visão grega, trágica, que foi o Guimarães Rosa. Se você pegar os contos dele, tem, e mesmo o Grande Sertão Veredas, tem um elemento desse tipo. Especialmente um conto dele chamado A Hora e a Vez Augusto Matraga, você vai ver que há esse encontro com o destino. Tá certo? Eu não vou fazer análise literária aqui, eu só estou pontuando para mostrar para vocês que essa visão perpassa o maior escritor brasileiro de todos os tempos, que é João Guimarães Rosa. Toda a grande literatura, ela, de alguma forma, retrata, tangencia, critica ou aceita a astrologia e o esoterismo. É inevitável essa constatação. Portanto, recapitulando o que eu disse aqui, é preciso aceitar a lei fundamental das analogias ou da sincronicidade, o que está em cima é como o que está embaixo. É preciso aceitar essa amoralidade, essa coisa natural, entre aspas, claro. Essa coisa, vamos dizer assim, que é politeísta, que é não tem ponte com o cristianismo nem o judeu-cristianismo. Saber disso é essencial. Isso, inclusive, fundamenta aquilo que eu disse para vocês dos ensinamentos do catecismo cristão. Não dá para falar desse assunto que nós estamos falando sem ter isso com a maior clareza. Nós vamos depois explorar com exemplos práticos isso que eu estou dizendo para vocês.